Olha quem voltou pra gravar vídeo comigo. Falcão e Come. Vocês estão com medo da almofada? Tem medo de tudo, gente. Não sei o que essas calopsitas têm tanto medo. Vocês estão com medo da almofada? Foi arrumar meu cabelo, saiu voando. Foi arrumar a almofada que saiu voando. Aí voltaram, né? Quem sabe agora vai dar certo. O Falcão e a Come são os calopsitas da minha amiga Ariadne. Não são minhas calopsitas, para você que tá chegando aqui agora no canal. Inclusive, se você tá chegando aqui agora, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo, tem um sininho aqui abaixo, vê se ele tá ativado para você receber a notificação sempre que eu fizer vídeo novo. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema antigo aqui no canal, que é como saber o sexo da sua calopsita. Porém, dessa vez eu trouxe imagens, então vai ser tudo ilustrado, vocês vão conseguir entender direitinho. Antes da gente começar o vídeo, deixe seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de calopsita, se você tem um periquito, agapornis, ou outra ave, se inscreve aqui no canal, que esse canal é para você. Antes da gente começar as explicações no painel de fotos, para vocês entenderem melhor, eu preciso explicar algumas coisas. Por exemplo, algumas mutações de calopsita não tem diferença entre o macho e a fêmea. O macho e a fêmea são idênticos. Então não tem como você saber pela cor das penas. Como que eu vou saber então, Brena? Fazendo o exame de DNA. O exame de DNA, gente, ele é super barato, ao contrário do que as pessoas imaginam que é uma coisa caríssima. Então, fazendo o exame de DNA ou pelo comportamento da calopsita na hora que ela quer acasalar. Tem um vídeo meu aqui no canal chamado Calopsita Macho ou Fêmea. Eu mostro esse comportamento lá nesse vídeo. Mas nesse vídeo aqui nós vamos focar só em como saber o sexo pela cor das penas. Para começar, eu já adianto que nem toda mutação de calopsita dá para você saber o sexo pela cor das penas. Algumas mutações, como eu falei, são idênticas, o macho e a fêmea, então você não vai conseguir distinguir dessa forma. Então, o que eu vou explicar aqui, para você saber se a sua calopsita é macho ou fêmea, vai valer para algumas mutações. O que são mutações, Brena? Mutações são as cores diferentes das calopsitas. As calopsitas silvestres, como essas daqui, que são Falcão e a Come, são as calopsitas originais, que são as calopsitas encontradas na natureza. A partir da calopsita silvestre, vieram algumas cores diferentes e elas são chamadas de mutações. Então, mutações são as cores diferentes que existem das calopsitas, que variam da calopsita silvestre. É importante a gente observar que a mutação, a calopsita nasce naquela mutação. Então ela nasceu pérola, ou nasceu canela, ou nasceu lutino. Ela nasce já naquela mutação. Ela não muda de mutação depois. Ela nasceu, não, ela não muda. Então ela nasceu, quando ela é filhote, as penas a gente muitas vezes não consegue saber nem que cor que é. Aí ela vai ficar de uma cor quando as penas estão completas. E aí, dependendo da mutação, aquelas penas vão mudar de cor ou não. Outra coisa importante da gente falar é que essa diferença de cor, ela acontece só depois da idade adulta, que é mais ou menos 1 ano de idade. Então, com 6 meses, elas são idênticas, tanto o macho quanto a fêmea. Elas com 2 meses, com 4 meses, elas são idênticas, tanto o macho quanto a fêmea. Elas vão começando a ficar diferentes a partir das mudas de penas, e aí por volta de 1 ano de idade elas estão completamente diferentes, tanto o macho quanto a fêmea, apenas nessas que eu vou explicar para vocês. Então, isto posto, é só depois de adulta que a gente vai saber e não vale para todas as mutações. Então vocês têm que ter isso em mente, que eu vou lá para o painel de fotos explicar para vocês, mostrar isso mais claramente, que aí vai dar para esclarecer direitinho, e daqui a pouquinho eu volto aqui com esses meninos. Essas calopsitas aqui são as calopsitas silvestres, que são igual o Falcão e a Come. Elas são as calopsitas originais, lá da Austrália. Todas essas outras que vocês estão vendo são mutações. E aí, como eu falei para vocês, em algumas mutações não dá pra gente saber o sexo pelas penas, simplesmente porque o macho e a fêmea são idênticos. Como, por exemplo, na lutino. Tanto o macho quanto a fêmea, eles vão ser idênticos, eles vão ter a mesma aparência. Então, não tem como a gente saber pelas penas. As albinas também, que é a lutino cara branca, não tem como a gente saber o sexo só de olhar, porque tanto o macho quanto a fêmea vão ser idênticos mesmo depois de adultos. Então, agora eu vou falar para vocês as calopsitas que a gente consegue saber o macho e a fêmea só de olhar pelas penas. São as calopsitas que têm dimorfismo sexual. O que significa isso? Di, 2, morfo, forma. Então, significa que tem 2 formas diferentes.
O macho tem uma forma e a fêmea tem outra forma. Assim a gente consegue saber o que é o macho e o que é a fêmea. Lembrando que é só depois da idade adulta. Enquanto eles são filhotes, eles são iguais. Nas calopsitas silvestres, a gente tem esse dimorfismo sexual. Até a idade adulta, enquanto eles são filhotes, eles têm toda essa carinha aqui, ó, igual a fêmea. Então não dá para saber se é macho ou se é fêmea. Como, por exemplo, 5 meses de idade, eles são assim, 6. Depois da idade adulta, o macho vai ficar com essa aparência aqui. Quais são as diferenças depois de adultos? O macho tem a cara bem amarela, tá vendo? E a fêmea tem essa cara mais acinzentada. As pessoas falam que a bochecha é mais clara, mas não é, porque o contraste aqui no cinza é menor do que no amarelo. E a fêmea também tem essas listras na cauda. Essas listras se mantêm mesmo depois de adulta. E o macho, depois de adulto, ele perde essas listras. Então, vocês estão vendo a aparência diferente aqui, tanto para a fêmea quanto para o macho. Isso aqui vale para silvestres. Outro exemplo são as calopsitas pérola. O pérola, que a gente chama, são esses pintadinhos aqui que vocês estão vendo. Então, essa mutação aqui é calopsita pérola. Essa é a fêmea e esse é o macho, depois de adultos. As fêmeas mantêm esse perolado, tá vendo? E o macho perde um tanto do perolado. Então, a gente vai conseguir saber quem que é fêmea e quem que é macho depois de adulto por essa aparência aqui. Então, se a sua calopsita tem pérola, essa aqui, por exemplo, se ela tem pérola e ela continua com pérola, ela é fêmea, se ela continua com pérola depois de adulta. A mesma coisa vale para as calopsitas cara branca. Tem até um vídeo meu só sobre calopsita cara branca. Ela segue o padrão da calopsita silvestre. Então, vocês vão reparar que a fêmea, depois de adulta, ela continua com as listras na cauda e a cara acinzentada. O macho perde as listras na cauda e a cara fica branca, ao invés de ficar amarela como na silvestre. Então, na cara branca, você também consegue saber o sexo só de olhar. E aí, as mutações, elas se misturam. Por exemplo, calopsita canela. E aí tem cara branca com pérola, tá vendo? Elas vão se misturando. Se a sua calopsita é cara branca e tem o perolado, se a sua calopsita é canela e tem o perolado, perdeu o perolado depois de adulto, você vai conseguir saber que é macho. Manteve o perolado, é fêmea. As calopsitas lutino, por exemplo, ela pode ser lutino pérola, que é o lutino com as pintadinhas aqui de pérola. Mesma coisa, perdeu o perolado depois de adulta, macho, manteve aquele perolado, fêmea. Mas se ela é uma lutino pura, não tem mistura com outra mutação, não tem como saber se é macho ou se é fêmea só de olhar. Ó, essa aqui é uma calopsita canela, não tem como saber. Aí se a canela já está misturada com o pérola, mesma coisa, dá para saber pelo perolado. Então você tem que saber, sua calopsita, ela é lutino, só lutino ou ela é lutino misturada com alguma coisa? Ela é canela, só canela ou ela é misturada com alguma coisa? Porque se ela tiver uma mistura, a gente consegue saber. Por exemplo, o pituco era muito próximo dessa mutação aqui. E ele tinha, quando ele era filhote, ele tinha umas pintinhas na asa e depois de filhote ele perdeu essas pintinhas justamente por ele ser macho. Então é isso, vamos voltar lá para os meninos. Essa calopsita aqui na foto, ela tá super amarelada, né? Ela provavelmente ela é uma lutino com pérola, e a lutino com pérola ela fica mais amarelada, mas nunca vi calopsita dessa cor não, gente. Isso aqui pra mim é um erro de impressão. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo que tiver dúvida. Esses meninos se comportaram mais ou menos durante o vídeo. E eles vão ficar aqui ainda, que nós temos outro vídeo para gravar, né, meninos? Que a gente vai mostrar mais desse painel de fotos que vocês adoraram. Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.